Já são 7h30, então eu vou iniciar. Vocês estão me ouvindo certinho? Alguém me responde? Sim, estou ouvindo. Sim. Hoje a aula vai ser mais curtinha, tá? Eu vou falar poucos, não sei se vocês já viram os slides que estão lá no AVA. É bem menos conteúdo. E daí eu vou fazer 12 exercícios da lista de exercícios que eu deixei lá no AVA também, no material complementar. Então, quem quiser já ir pegando lá, enfim, que depois que eu terminar a explicação, a gente vai fazer 12 de 26 exercícios que tem lá, tá? A gente viu nessas primeiras aulas, estão vendo meus slides? Pessoal? Sim, professora. Bem tranquilo? Beleza. Então, a gente começou nas primeiras aulas vendo o enfoque bem orçamentário da contabilidade pública. A gente viu lá os instrumentos orçamentários, que eram aquelas 3 leis orçamentárias, aquele plano maior, que era o PPA. Daí a gente viu LDO, a LOA, viu sobre as contas de receita e depois sobre as contas de despesa, a classificação delas e tal. E isso é bem o enfoque orçamentário da contabilidade. Só que existe o enfoque patrimonial, igual o da contabilidade privada. Antigamente, a contabilidade pública ela só tinha esse enfoque orçamentário. O foco da contabilidade, da gestão pública, era você fazer o orçamento e executar ele, fazer a previsão de receita, fazer a fixação de despesa e executando eles. E o balanço patrimonial era uma demonstração que não era nada importante, perto do balanço orçamentário, que a gente vai ver depois para frente qual é essa demonstração. Mas o foco da contabilidade pública era sempre orçamento, orçamento, orçamento. Fazer orçamento, fazer a LOA, a Lei Orçamentária Anual, fazer a licitação, comprar, pagar, enfim. E esse patrimonial da contabilidade era bem esquecido. E ele começou a ter importância recentemente. Recentemente, pelo tempo, né, que a gente existe, mas faz uns 13 anos que começaram a dar mais importância para a contabilidade pública com enfoque patrimonial. Então, deixa eu só pegar meu slide, que eu tenho que ficar aceitando as pessoas aqui, às vezes eu me perco. A gente tem algumas leis aí que elas regulamentam a contabilidade, e daí a gente tem as normas contábeis que elas têm mais esse foco patrimonial, ativo, passivo, PL, balanço patrimonial. Então, aquela primeira lei lá é a lei mãe da contabilidade, a 4.320, que é lá de 1964, uma lei bem antiga, mas que ela fala mais de orçamento, de orçamentos públicos. Depois, a gente tem a lei 101 de 2000, que é a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também continua com enfoque orçamentário, mas pedindo uma gestão mais consciente dos gestores públicos. Nessa lei que a gente tem lá o limite de despesa com pessoal, né, para que não seja gasto todo o orçamento com folha de pagamento. Nessa lei, a gente tem também o limite de dívida pública, para que o ente público não se endivide totalmente. Então, quem estava fazendo a matéria de gestão e finanças públicas comigo no semestre passado, viu lá que a gente fazia os cálculos para não passar o limite de despesa com o pessoal. Por exemplo, um município, ele pode gastar 54% da sua receita corrente líquida, que é tipo receita corrente normal, com salários, mas pense, 54% da receita. O resto que sobra para pagar as outras despesas. Já é bastante. Mas esse é um dos limites que tem nessa Lei 101 de 2000, que é a LRF.
Daí tem outros limites de endividamento lá, o ente público pode se endividar 120% da receita corrente líquida, enfim. Então, a Lei 4.320 e a 101 de 2000, elas têm esse enfoque ainda orçamentário. Daí, a gente começa a ter as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Elas começaram a surgir só lá em 2008, então por isso que eu falei para vocês que é recente. Então, começaram a surgir umas normas mais técnicas, com enfoque mais no patrimônio, enfoque patrimonial, só em 2008. Daí surgiram várias normas, que são essas NBCTs. Igual a gente tem CPCs, a gente tem NBCT de contabilidade pública, tá? Depois de NBCT, surgiram essas NBC-TSP, que mudou essa nomenclatura, tá? Mas são normas mais atualizadas, que daí elas tinham com base as IPSAS, que são as normas internacionais de contabilidade. Essa foi a diferença. Primeiro as normas brasileiras de contabilidade, a NBCT, e depois a NBC-TSP, ela foi baseada nas normas internacionais de contabilidade pública. Essa é a diferença dessas duas normas. E depois disso, para facilitar, foi feito esse MCASP. MCASP, que é Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, que daí é um manual mesmo para facilitar a adequação às normas, né? Esse manual, ele tem, ele é gigante, ele já está na 8ª edição, e ele tem, 400 e poucas páginas. Eu coloquei esse manual também lá no material complementar de vocês, que daí ele trata da contabilidade pública na sua totalidade, assim, tudo que você precisar vai estar nesse manual de contabilidade aplicada ao setor público. Beleza. Então, eu quis mostrar essas normas para vocês verem que a contabilidade pública, assim como a privada, ela tem um regramento normal e um regramento não só para fazer os orçamentos, o PPA, LDO e LOA, mas normas de contabilidade mesmo, que são do CFC e das normas internacionais de contabilidade. Hoje o povo está meio atrasadinho, né? Deixa eu ver quantos que tem, só um pouquinho. 20 alunos e tal. Mas beleza. Aqui eu só listei as normas que existiam lá de 2008 até 2011, que são os NBCTs, mas para vocês terem noção do que elas tratam. Então, cada norma vai tratar de um campo lá, um assunto da contabilidade, igual os CPCs. Então, conceituação, objeto e campo de aplicação, e assim vai, cada uma das normas. Tá, daí, o que a gente vai trabalhar, a gente vai ver partes desse MCASP. Então, esse MCASP, que é esse manual gigantesco de contabilidade, ele tem uma parte geral, que vai falar o que é gestão pública, e vai explicar o que é contabilidade pública, e ele tem mais 5 partes. Nesse primeiro parte desse manual, que é o procedimentos contábeis orçamentários, ele vai falar daquela parte que a gente já viu, do orçamento, das contas de receita, despesa, vai falar de fonte de recurso, essas coisas. Procedimentos contábeis patrimoniais é o que a gente vai começar a ver hoje, tá? Então, depois no próximo slide vai estar a lista do que contém nessa parte aí do MCASP. Procedimentos contábeis específicos, esse próprio nome já diz, é bem específico da área pública. Ele vai tratar de regime próprio de previdência, vai tratar de operação de crédito, de dívida ativa, que na verdade não é dívida, lembra que é um a receber, um ente público. Vai tratar também do Fundeb, que é aquele fundo específico para educação básica. Enfim, são itens extremamente específicos de quem está trabalhando na área pública. Então, dessa parte do MCASP, a gente não vai ver nada. Mas é bom vocês saberem que nesse manual, se um dia alguém for trabalhar na área pública, é aí que você vai ter as suas informações. Daí a gente tem o plano de contas aplicado ao setor público. Vai ter uma aula que a gente vai trabalhar o plano de contas. O plano de contas que a gente viu, que eu falei daquelas contas lá, receita corrente, receita de capital,
as contas de despesa corrente, despesa de capital, começava com o número 1 a receita corrente, começava com o número 2 a receita de capital. Toda essa parte aí é plano de contas, mas é o plano de contas do sistema orçamentário. Então, a gente vai, nesse MCASP, ele traz o plano de contas patrimonial, que vão ter contas de ativo, de passivo e de resultado. E ainda outros níveis que são específicos da contabilidade pública. E a última parte desse MCASP são as demonstrações contábeis, que daí tem 4 que são as que a gente vai estar trabalhando nessas aulas aí para frente. Então, dentro desse manual, a gente vai trabalhar aquela parte 2, 4 e 5. E sobre essa primeira parte, a gente quem fez gestão de finanças públicas, eu só quis rever aqueles conceitos de orçamento. E para quem estava fazendo direto contabilidade pública, eu falei um pouquinho de orçamento para não ficar muito perdido. Beleza? Então, veja. Dentro desses procedimentos contábeis patrimoniais, que é aquela segunda parte ali do MCASP, tem todos esses itens. Só um pouco estou permitindo pessoas. Então, a gente vai trabalhar hoje, que é uma coisa bem simplesinha, esse item 2, os elementos das demonstrações contábeis, que é o ativo, o passivo, o PL, variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva e o resultado. Elementos das demonstrações é só isso, é o ativo, é o passivo, então é um item bem fácil que está dentro lá do MCASP. A gente já tem noção do que é ativo, do que é passivo, enfim, que é igual do setor privado. Daí, na próxima aula, a gente vai ver o item 3 e 4, mensuração de ativo e passivo, a forma de dar valor para ativo e passivo na área pública e estoque na área pública. E é esses itens que a gente vai trabalhar dessa parte patrimonial. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que existe esse manual, que as regras são parecidas. Estoque patrimonial da contabilidade pública, as regras são bem parecidas com as regras do setor privado. O que é super diferente no setor público é aquela questão que a gente está vendo nas outras aulas, que é o orçamento, que é feito toda daquela maneira, que tem dotação orçamentária, que a gente tem empenho, que a gente tem liquidação, previsão de pagamento. A parte patrimonial da contabilidade pública é bem parecida com a contabilidade privada. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho que dentro ali daqueles itens tem umas coisinhas diferentes. Mais um dia, assim, quero saber sobre a intangível no setor público. Tem esse manual, que é dividido lá em 5 partes, fora a parte geral do MCASP, e você pode consultar ele como se fosse, porque ele é baseado nas normas, então você tem ele de suporte quando você estiver trabalhando na área pública e quiser saber um item muito específico. Dentro lá das demonstrações, que a gente vai estar vendo depois na aula, nem lembro qual aula, acho que é só no segundo bimestre. A gente vai trabalhar essas 4 demonstrações que estão em vermelho, apesar de no setor público ter todas aquelas demonstrações ali. A gente vai ver essas porque a balança orçamentária e financeiro são específicas do setor público, então elas são meio diferentes. Então, a gente vai trabalhar o balanço orçamentário, que é um balanço que vai ver receita prevista, vai comparar com a receita arrecadada. A parte de despesa vai ver despesa fixada, vai comparar com a empenhada, com a liquidada e a paga. O balanço financeiro é parecido com o fluxo de caixa, mas ele considera a despesa empenhada. E despesa empenhada não é saída de caixa, é só um comprometimento lá do orçamento, daí ele é um pouco diferente da demonstração do fluxo de caixa. O balanço patrimonial, ele é diferente porque ele tem 4 partes, o balanço patrimonial no setor público. 4 partes porque ela tem aquela parte de ativo, passivo e PL, dela tem mais um quadrinho, que é de ativo financeiro, passivo financeiro, dele tem mais um quadrinho que é resultado por fonte de recurso,
e tem mais uma parte que ele vai ver os atos potenciais ativos e passivos, o que pode um dia vir a afetar o patrimônio, que é, por exemplo, a contabilização de um contrato. Eu ainda não tenho nota fiscal, eu ainda não tenho nem empenho, eu faço uma contabilização do contrato que eu fiz. Por isso que há atos potenciais, passivos e ativos. Então, talvez um dia vá afetar meu patrimônio. Então, o balanço patrimonial na área pública, ele não é só ativo, passivo e PL, ele tem mais 3 pedacinhos que a gente vai ver na aula sobre esse assunto. E demonstração das variações patrimoniais é igual a demonstração do resultado. Só que ela se chama assim, demonstração das variações patrimoniais. E as outras, elas são demonstração dos fluxos de caixa é igual setor privado e DMPL também. Nota explicativa também tem que ter na área pública, mas poucos entes faziam nota explicativa. Aqui no Paraná começou a ser cobrado dos municípios em 2016, eu acho, que o Tribunal de Contas começou realmente cobrar que tivesse uma nota explicativa, nem que fosse só uma linha de nota explicativa, mas tinha que ter. Ou uma nota explicativa falando não há nada a explicar, mas tinha que ter qualquer frase sobre isso. E só isso que eles cobram no momento, eles não cobram itens, tipo, tem que ter isso, isso e isso na minha nota explicativa. Eles cobram que tenha uma nota explicativa somente, por enquanto. Então, os elementos das demonstrações contábeis. Então, situando vocês, a gente está vendo um item do MCASP, que está na parte 2 do MCASP, que é a parte patrimonial. E o elemento das demonstrações contábeis, era isso que eu falei, é só ativo, passivo, PL, variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e o resultado. Ativo a gente já sabe o que é, né? Ativo lá, bens, direitos, mas tem aquele outro conceito mais aprofundado de ativo, mas ativo é ativo na contabilidade pública e na privada, passivo também e PL. O que muda ali a nomenclatura é variação patrimonial aumentativa. Mas ali embaixo eu já coloquei que variação patrimonial aumentativa é a receita. Então, só mudou o nome. Então, receita e despesa. A receita eu vou chamar variação patrimonial aumentativa e a despesa variação patrimonial diminutiva. E o resultado é o resultado mesmo. Receita menos despesa dá o meu resultado patrimonial. E naquela demonstração, a demonstração das variações patrimoniais, que é uma das demonstrações que eu falei que é igual da demonstração do resultado, ela vai me mostrar exatamente isso. Ela vai pegar a variação patrimonial aumentativa menos variação patrimonial diminutiva e vai dar o meu resultado patrimonial. Então, a única coisa que muda, elementos das demonstrações contábeis, é essa nomenclatura aí de receita e de despesa. Então, aqui só tem a definição de ativo, a definição que está na norma, né? Então, ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Então, é isso. Não precisa ter uma existência física nela no ativo, pode ser um a receber, não precisa necessariamente ser um caixa, né, dinheiro, enfim. E daí tem ali embaixo a forma de quando a gente tem que reconhecer o ativo, quando satisfazer a definição e a gente puder dar valor a um ativo. Não adianta a gente saber que é um ativo e não ter como mensurar. Então, tem a forma de mensurar o que a gente vai ver na aula que vem. Como que eu vou mensurar um bem que eu recebi em doação, enfim. Isso é o assunto da próxima aula. E ali está falando também em desreconhecimento do ativo. Quando que eu desreconheço um ativo? Por exemplo, eu faço uma doação, eu vou ter que fazer um desreconhecimento do que está lá no meu ativo. Nesse caso, vai ser lá contra o resultado, né? Baixar do meu ativo contra o resultado. Mas, enfim, o que eu quero que vocês pensem agora é que ativo no setor privado é igual ativo no setor público. E é isso que está falando lá nesse pedacinho do MCASP. Beleza.
Daí a gente tem também na contabilidade pública, assim como a gente tem na privada, essa separação entre circulante e não circulante. E daí coloquei ali de novo que é o circulante, é que vai virar lá dinheiro, ter uma realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Então, não pensem ou não fiquem na cabeça de vocês que curto prazo é 12 meses. Se eu lançar alguma coisa em abril desse ano, abril de. Escutei um barulho. E aí, Em professora? abril. Tudo bem? Viu? Só uma observação. Os slides não estão trocando, tá no primeiro slide ainda. Sério? Aham. Peraí. Será que eu estou compartilhando a coisa errada, então? Peraí. Não, agora apareceu ativo ali. Só que eu Agora acho que eu trocou. vou mudar um negócio. Peraí. Mas eu vou mudar um negócio aqui, porque eu acho que eu estava fazendo uma besteira. Parar. Eu parei agora, tá? Agora tá aparecendo ativo? Tá, agora tá. E agora passivo? Não, o ativo. Que droga, não tá passando. Agora tá passivo? Agora tá. Eu não posso deixar no modo de apresentação, que daí parece que não tá passando. Mas enfim, assim vocês conseguem enxergar, tá tranquilo. Então, lá no ativo, a gente vai ter a diferença lá em circulante e não circulante. E como eu estava falando, não dá para vocês ficarem pensando que circulante são 12 meses. Se eu fizer um lançamento em maio agora de 2020, o meu circulante vai ser até o final lá de 2021. Então, pensem nisso quando pensar em circulante. Após, lá em janeiro de 2022, vai ser não circulante. Só que, além dessa divisão em circulante e não circulante, tem essa outra definição ali embaixo, em ativo financeiro e ativo permanente. A gente sabe que na contabilidade privada, ativo permanente, ele não existe mais. Mas esse termo na contabilidade pública, ativo permanente, ainda existe. E ele é um termo que ele não vem das normas brasileiras de contabilidade, do manual de contabilidade, nem que vem das NBCTs. Esse conceito de ativo financeiro e ativo permanente, ele vem daquela lei antiga lá, 4.320 de 64. E daí ela tem aquela definição ali, ó, ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independente de autorização orçamentária e os valores numerados. O que tem no ativo financeiro é o caixa. Só o que tem em caixa ele é classificado como ativo financeiro no setor público. Lembra que eu falei para vocês que o balanço patrimonial ele tinha uma primeira parte, né, que era ativo, passivo e PL, igual a um balanço normal, e ele tinha mais 3 quadrinhos na demonstração. O segundo quadrinho é o que vai identificar ativo financeiro, ativo permanente, daí a gente vai ter passivo financeiro e passivo permanente. É um quadrinho mesmo, só tem 2 linhas, 3 linhas. O valor de ativo financeiro é tanto, só o total de ativo financeiro, total de ativo permanente, total de passivo financeiro e total de passivo permanente. Então, o ativo financeiro, ele vai estar lá só o valor em caixa. Esse é o valor que vai estar lá classificado como ativo financeiro. E ativo permanente é todo o resto que você vai ter lá no teu ativo total. Ativo permanente. É estranho falar ativo permanente, mas penso que é na área pública, não é que está ultrapassado. A gente vai ter os créditos a receber de curto e longo prazo, vai ter imobilizado, vai ter investimento, tudo é classificado como ativo permanente. Mas lembre que essa é uma classificação que vem da lei mãe da contabilidade, que é 4.320 lá de 64. E ela faz parte do balanço patrimonial, esse quadrinho,
que separa em ativo financeiro e ativo permanente. Então, não pense que esse ativo permanente é o antigo, né, forma de tratar o imobilizado no passado. É a classificação vinda da 4.320, que é a lei mãe da contabilidade pública. Daí o passivo, outro elemento das demonstrações contábeis. Lembre que esse nome, elemento das demonstrações contábeis, é o ativo passivo, os itens que a gente tem lá. Então, na telinha do passivo. Tá. Beleza. Então, só está ali a definição de passivo, uma obrigação presente, derivada do passado, mas a gente sabe que o passivo, ele é uma obrigação, um a pagar. Essa obrigação presente é que ele realmente ele é obrigado a fazer, ser responsável por essa despesa, vai ter que ter uma saída lá financeira. Daí ali está a forma de reconhecimento e desconhecimento, mas é só definição mesmo de nome. Daí, como eu falei que a gente tem lá a definição de ativo financeiro e passivo de ativo permanente, a gente tem também passivo financeiro e passivo permanente. Também classificação que veio lá da 4.320. Pensem que o passivo financeiro é um a pagar de curto prazo, como se fosse um passivo circulante. E o passivo permanente é um a pagar de longo prazo, são as dívidas de longo prazo. Essa tem a definição ali que está na Lei 4.320, mas o raciocínio é esse. Passivo financeiro é dívida de curto prazo e passivo permanente é a dívida de longo prazo. E eu estou falando essa classificação para vocês porque ela vem da lei lá de contabilidade pública específica e porque ela compõe o nosso balanço patrimonial, esse quadrinho falando o que é ativo financeiro, o que é ativo permanente, o que é passivo financeiro e passivo permanente. Então, ativo financeiro, caixa, ativo permanente, todo o resto que tiver no seu ativo vai ser ativo permanente. Passivo financeiro, dívidas de curto prazo e passivo permanente, dívidas de longo prazo. Daí, lembrem que quando eu falei lá da parte de despesa para vocês, que daí a aula ficou super corrida, não consegui mais falar, e aquele Zoom com tempo limitado, eu falei que existia o empenho das despesas, que a parte lá da execução da despesa orçamentária, ela tinha 3 fases principais: o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho, eu tinha lá minha dotação orçamentária, 50 mil para comprar um veículo. Fiz a licitação e empenhei 40 mil, porque saiu mais barato o veículo do que eu esperava quando fiz o orçamento. Tinha 50 mil, licitei por 40, daí eu vou comprometer meu orçamento, eu faço o empenho da despesa. Tinha 50 mil, empenhei 40, fiquei 10 mil, ficou sobrando lá no meu orçamento, e 40 mil já está guardado, reservado para eu pagar meu fornecedor. Isso é o empenho da despesa, comprometer lá o meu orçamento. O 10 mil que sobrou, posso fazer uma alteração orçamentária e usar em outra coisa. Lembra que tinha as formas de alterar o orçamento, que são os créditos adicionais. Mas tudo bem. Depois do empenho, eu tenho a liquidação. A liquidação é o momento em que esse veículo foi entregue e eu recebi a nota fiscal dele. Então, foi a entrega da mercadoria. Se fosse um empenho de prestação de serviço, era o momento em que o serviço foi prestado, é a liquidação da despesa. E daí a gente tem o pagamento, que é a saída financeira. Então, eu coloquei ali embaixo passivo exigível versus empenho, passivo exigível versus liquidação e passivo exigível versus pagamento. No momento do empenho, ainda não acontece uma alteração lá no meu sistema patrimonial. No momento do empenho, eu só estou comprometendo o meu orçamento. Então, não há nenhum lançamento contábil no sistema patrimonial do setor público quando acontece o empenho da despesa.
O empenho é apenas um lançamento orçamentário. Então, ele ainda não criou um passivo exigível, ele não criou um passivo circulante, não circulante ainda. Isso acontece só no momento da liquidação. Então, é só para comparar o nosso sistema orçamentário e o nosso sistema patrimonial. Então, ele vai criar um passivo a pagar só no momento da liquidação, que é o momento da entrega do bem, do fato gerador. Então, só para vocês se situarem. Vou gerar um lançamento no meu balanço patrimonial no momento da liquidação da despesa. Eu estou falando isso porque na contabilidade pública a gente não lança débito e crédito. O sistema ele já é parametrizado. Eu faço empenho, ele faz um lançamento de débito e crédito lá no meu sistema orçamentário. Eu faço uma liquidação, ele vai fazer um lançamento no sistema orçamentário, no sistema de compensação, que é outro sistema que a gente vai ver depois, e no sistema patrimonial. Então, eu não lanço débitos e créditos. A liquidação, eu liquidando uma nota, que é entrar lá e fornecer as informações da nota, que empenho que eu estou liquidando, ele já faz os lançamentos para os outros sistemas. E o momento que ele afeta o sistema patrimonial é quando acontece a liquidação da despesa. Que é quando aconteceu o fato gerador mesmo, já tenho uma nota fiscal, já teve a entrega lá do meu veículo, beleza? E daí o último que eu coloquei ali, passivo exigível versus pagamento. O pagamento, ele vai extinguir lá meu passivo, né? Só vai ser a saída financeira e baixa do meu passivo. Que daí, no momento do pagamento, da ordem de pagamento no sistema orçamentário, ele já faz uma contabilização baixando o meu passivo no sistema patrimonial. Quando a gente vai ter uma aula que vai ser de sistemas, que daí eu vou mostrar para vocês como que aparece para mim, como eu não lanço um débito e crédito. Eu só lanço receita orçamentária, e a receita orçamentária, ela já faz os lançamentos no meu sistema patrimonial, e no orçamento eu faço empenho, liquidação, ordem de pagamento, e ela contabiliza lá no sistema patrimonial. Beleza. Então, a gente viu ativo, passivo. Quero que vocês lembrem de ativo e passivo, daquela classificação em ativo financeiro e ativo permanente, passivo financeiro e passivo permanente, que é a diferença entre o que existe entre o privado e o público, tá? O PL é a mesma coisa, ativo menos passivo, não nosso PL. Não tem diferença nisso aí. Agora, receita e despesa, a única diferença é a nomenclatura, como eu já tinha te falado para vocês. Então, pensem que receita não se chama receita. Eu sei que eu falei na aula passada para vocês que tem receita, mas é receita orçamentária. Daí você chama de receita mesmo. Receita orçamentária e despesa orçamentária. Mas, para as demonstrações contábeis do enfoque patrimonial, não existe receita. Existe variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva. Mas, assim, quando eu lanço lá no meu sistema orçamentário uma receita que eu recebi de IPTU, lanço lá naquelas contas que eu falei para vocês que tinha receita corrente de capital, começa lá com o número 1. Beleza. Ela faz um lançamento na minha receita patrimonial, mas daí já tem esse outro nome, que é variação patrimonial aumentativa. Faço a liquidação de uma despesa lá do empenho. Vai fazer um lançamento lá na minha despesa patrimonial, mas vai ser uma variação patrimonial diminutiva. Essa é a nomenclatura. E daí tem ainda receita e despesa, variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva, que é independente lá da execução orçamentária. Um tipo de variação patrimonial diminutiva, a gente fala VPD, tá? Eu vou falar VPD para não ficar falando toda essa frase, tá? Então, pense que VPA é variação patrimonial aumentativa e VPD, variação patrimonial diminutiva. VPA, receita, VPD, despesa. Uma VPD que independe da execução orçamentária é, por exemplo, a depreciação. A gente faz depreciação
no setor público e não vai estar no orçamento, né? Despesa com depreciação, vou colocar na LOA isso, porque é só despesa mesmo. Não vai ter uma saída financeira, né? É só um lançamento de despesa. Então, ela é uma VPD, por exemplo. Uma VPD que não tem a ver com orçamento, que não tem empenho, liquidação e ordem de pagamento, porque não tem saída financeira. Mas então, guardem isso. Tenho receita orçamentária, despesa orçamentária. No enfoque patrimonial, ele se chama VPA e VPD. Nada de receita e despesa. E daí é o resultado com o VPA menos VPD, eu tenho o resultado patrimonial, que é a mesma coisa que eu pegar minha receita e minha despesa e ter o resultado. Da mesma forma lá do setor privado, que eu pego receita, despesa, faço minha demonstração do resultado, chego no resultado patrimonial, esse resultado patrimonial vai lá para o balanço patrimonial. Da mesma forma que é no privado, é no público. O resultado patrimonial, que é minha VPA menos minha VPD, chego no resultado, ele vai lá para o balanço patrimonial. Beleza? Então, a aula de hoje parece meio bobinha, mas é isso. Elementos das demonstrações contábeis. É o ativo, o passivo, o patrimônio, a VPA, a VPD e o resultado patrimonial. Esses são os chamados elementos das demonstrações contábeis. O que a gente vai fazer agora? Eu vou resolver 12 daqueles exercícios que eu deixei a lista para vocês, e daí o restante vai ficar como um estudo complementar para vocês fazerem depois. É bem facinho, a maioria é de certo ou errado, então acho que é tranquilo. Mas é bom fazer alguns para a gente frisar alguns conceitos aí. Agora eu vou fechar esses slides aqui, daí vocês vão me avisar se vai aparecer o que eu vou abrir, que é o Word com os exercícios, beleza? Professora, Oi? eu queria tirar uma dúvida. Aqueles Pode tirar. exercícios lá, acho que não sei se é da primeira ou segunda aula, até quando que tem que entregar? Até o final do dia? Então, aqueles exercícios, Era só para ter. eu comentei assim, que antes de fazer a avaliação bimestral, é para me mandar por e-mail que você fizesse, assim, tipo, fiz esse, fiz aquele. Sei lá, me mande o que você fez. Para ter um ponto extra, para isso. Quem não quiser mandar, não precisa, não tem problema. Tá. Uhum. Mas é ponto extra, entende? Tipo, às vezes é bom fazer que fica precisando. Entendi. E a mesma coisa é esses. Então, teve o primeiro exercício de orçamento, daí teve 2 listas, ou sei lá quantas de... Teve uma de receita, uma de despesa, acho que teve 4 exercícios até agora. Uhum. Daí, essa aula tem esse, que eu vou fazer um pouco com vocês, e vai ter da aula que vem. Daí, encerrou o assunto. Daí, a gente só tem revisão e prova. Tá. Então, Daí, essa vocês me atividade, entregam antes da prova. Me manda por e-mail, antes da prova, para ter um ponto extra. essa atividade, então, se no caso fizer e mandar, vai valer um ponto lá gestionamento. Se não quiser, não precisa, entendeu? Tá. Mas é isso. A nota desse primeiro bimestre vai ser aquele exercício que vocês fizeram na aula passada, valendo 2. Daí vai ter essa aula, mais uma, e daí na outra vai ser mais uma atividade valendo 2, no mesmo esquema que aquela da aula passada. 10 questões objetivas no AVA para fazer lá e pode me perguntar. Uhum. Daí na outra aula é revisão, e depois já é avaliação. Daí, antes da avaliação, se vocês quiserem, vocês mandam esses exercícios para mim por e-mail. De todas as aulas, no e-mail só. Beleza? Eu selecionei os exercícios. Estão vendo minha tela de Word? Sim. Então, a gente vai fazer primeiro esse 4, mas é só para frisar algumas coisas.
Vocês querem, vocês lembram? Vocês estão tímidos ultimamente? Não sei como é que vocês estão trabalhando nas outras aulas, que comigo vocês ficam quietos. Quer ler e tentar responder? Se eu tivesse em aula, eu acho que eu ia fazer isso, em aulas normais. Mas, assim, é complicado. Mas, então, vamos lá. Essa 4. O objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o planejamento, feito pela administração pública para atender durante determinado período aos planos e programas de trabalho para elas desenvolvidos. Vocês acham que é isso mesmo? O objeto da contabilidade é o planejamento? Alguém se arrisca? Na verdade, a gente viu todas aquelas leis orçamentárias, mas o objeto da contabilidade pública é igual ao objeto da contabilidade privada, é o patrimônio. Só que é o patrimônio público. Mas é a mesma coisa, ativo, passivo, o que a gente tem de patrimônio, beleza? Então, apesar de ter toda aquela lei orçamentária maravilhosa, o objeto é o mesmo. A contabilidade é só um ramo, a contabilidade pública é um ramo da contabilidade. Né? Não tem nada assim de diferente. Beleza. Questão 5. Um dos objetivos da contabilidade pública é fornecer o necessário suporte para a instrumentalização do controle social. Essa questão era só para falar um pouquinho sobre o controle social. A gente tem controle interno, controle externo na contabilidade pública e o controle social. O controle social é feito pelos cidadãos. Então, a contabilidade, sim, ela tem um desses objetivos, é fornecer informação para os cidadãos. Por isso que tem os portais de transparência e blá, blá, blá. Mas muitos portais de transparência não são nada transparentes. Vocês vão ver quando vocês forem fazer um trabalhinho que eu vou pedir, que vocês vão ter que acessar portais e pegar as demonstrações contábeis. Capaz. Vocês vão ver que... é bem difícil. Capaz Tem sites que não funcionam. O quê? Capaz que não é bem transparente os portais do governo. Não é muito transparente, não, mas o objetivo era esse, né? Só que pense, para uma pessoa que nunca nem sabe o que é orçamento, o que é PPA, LDO, se abrir lá para ver alguma coisa. Uma pessoa totalmente de outra área, assim, que não seja da área de financeira, contábil, jurídica, vai entender o que é um balanço orçamentário, o que é esse orçamento, para que serve. Também não adianta muita coisa ser transparente. Daí ia ter que ter nota explicativa, muito explicativa de tudo, né? Para ser realmente transparente. Mas, enfim. Então, o objeto da contabilidade é patrimônio e existe esse controle social, que é o controle feito pelos cidadãos. Selecionei também a questão 7. Mas esse aqui é só porque... essas questões que eu pego são de concurso. Então, tipo, é só para vocês irem se habituando se vocês também forem fazer concurso. Porque tem algumas pegadinhas bobas. Então, esse 7 está falando lá que o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público, até aí tudo bem, mas fala que é entendido como um conjunto de direitos e bens tangíveis ou intangíveis, mas o patrimônio são os bens, direitos e também as obrigações, então não é só isso. E é isso que está errado aí nessa questão. Beleza? Quem tiver aí com material já vai fazendo para... Porque às vezes eu vou pegar questões daqui para fazer a avaliaçãozinha lá. Peguei a 8 também. Deixa eu ver o que fala 8. 8. A contabilidade aplicada ao setor público, assim como qualquer outro ramo da contabilidade, obedece aos princípios fundamentais de contabilidade. Então, a gente obedece aos princípios fundamentais. Dessa forma, aplica-se em sua integralidade o princípio da competência, tanto para reconhecimento da receita quanto para a despesa. Aí eu só quero falar uma coisinha que no enfoque patrimonial é o regime de competência, sim. Mas os lançamentos lá no sistema orçamentário, eu só reconheço a receita por caixa. Eu só lanço lá em receita corrente, receita de capital, aquelas quantias que a gente viu lá em receita, quando ela entra no caixa. Então, quando é feito o carnê de IPTU, beleza. Vou lançar lá um receber contra o resultado, mas vai ser no sistema patrimonial. Quando eu receber o IPTU, eu vou lançar no sistema orçamentário e ele baixa lá do meu sistema patrimonial o meu a receber. Então,
ele é regime de competência, o princípio da competência existe no enfoque patrimonial, mas no sistema orçamentário, a minha receita é por caixa e a minha despesa é por competência. Questão 9, também selecionei. Independente de haver ingressos de recursos, as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens que resultem em aumento do patrimônio líquido deverão estar incluídas nas variações patrimoniais aumentativas da demonstração das variações patrimoniais. Então, a demonstração das variações patrimoniais, ela pega a receita menos despesa, quer dizer, VPA e VPD, independente de ingresso financeiro. Por isso que nessa variação patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais, que é a demonstração do resultado do setor público, entra, por exemplo, depreciação. Então, independente da entrada ou saída financeira, se é VPA ou VPD, receita ou despesa, ela vai aparecer nessa demonstração. Então, essa questão, ela está correta, independente de haver o ingresso de recurso, as variações patrimoniais que eu tive com a venda de um bem, vendi um bem público, que resultem em aumento do patrimônio líquido, deverão estar incluídas nas variações patrimoniais aumentativas, nos VPAs, que estão lá na demonstração das variações patrimoniais. Então, vendi um bem, mas ainda não recebi. Eu já reconheço lá, contra resultado, né, saída lá do meu ativo e uma receita, independente de eu ter recebido, que eu já vendi o meu bem, beleza? Então, notem a diferença, tem receita orçamentária e VPA, que é a nossa receita patrimonial. Peguei a questão também 10. Questão 10. Conforme se verifica das variações patrimoniais aplicadas ao setor público, assinale a alternativa que apresenta a variação na qual se enquadra receita de tributos. Receita de tributos. Vai ser uma variação só qualitativa? Lembre que variação patrimonial qualitativa quando eu penso no lançamento, eu não lanço nada no resultado. Se eu estou recebendo um tributo, ele vai afetar lá o meu resultado, sim. É um lançamento de caixa contra resultado. Então, não vai ser só uma variação patrimonial qualitativa, que eu vou fazer um lançamento entre ativo e ativo, ativo e passivo, passivo e passivo. Letra B, vai ser uma variação patrimonial diminutiva? Não vai ser diminutiva, porque é uma receita, né? Não vai ser VD. Letra C. Aí tem uma diferença lá, independente da execução orçamentária. Na letra C, variação patrimonial diminutiva resultante da execução orçamentária. Mas ela não é uma VPD, ela não vai ser diminutiva. A letra D, variação patrimonial aumentativa, independente da execução orçamentária. Se a receita de tributos, ela é prevista no orçamento, ela é a execução do orçamento. Previ lá R$1.000 de ISS, recebi R$1.000 de ISS. É dependente da execução orçamentária, resulta da execução orçamentária. Essa variação patrimonial aumentativa, que independe da execução do orçamento, por exemplo, recebi a doação de um bem. Ele vai debitar lá no meu ativo mobilizado e vai ter um crédito lá no resultado, na contabilização dele. Então, uma variação patrimonial aumentativa, mas que não foi vinda da execução do orçamento. Nesse caso, nessa letra D aqui, entraria tipo assim, eu pago um tributo com juros. Os juros cairia aqui, independente da execução do orçamento, isso? Pior que não, porque quando eu faço orçamento, eu faço também a previsão, tipo, do ISS, juros com ISS. Quanto que vai ter de previsão, porque já é previsto que alguém vai atrasar, entendeu?
Ele faz uma daí, previsão desse pagamento em atraso, digamos, pelo contribuinte. É feita uma prognóstico disso. no orçamento ele já é previsto lá, quando eu faço previsão de receita, eu já tenho uma conta de receita que é multas e juros do determinado tributo. Entendi. Então, ele é da execução orçamentária. Já tenho lá na minha LOA, eu já tenho a previsão disso. Uhum. Então, pense assim, que de ISS, eu tenho o principal de ISS previsto, multa e juros de ISS previsto, daí eu tenho dívida ativa de ISS já previsto no orçamento, e eu tenho multas e juros da dívida ativa do ISS. Então, dentro da conta de ISS, eu tenho 4 divisões, assim, já para prever juros e tudo mais. Então, se um contribuinte me paga o ISS com juros, ele também é execução orçamentária. Uhum. Mas daí a resposta dessa vai ser a última opção, a letra E, que é uma variação patrimonial aumentativa que resulta da execução do orçamento. Esse resulta da execução do orçamento, a execução orçamentária é eu receber os meus recursos e pagar as minhas despesas, né? Então, é uma variação patrimonial aumentativa que resulta desse recebimento das receitas do ente público. Deixa eu ver qual mais eu selecionei. Daí eu pulei para 12. Deixa eu dar um enter. Vocês estão com a questão na tela ou não está mudando? Ixi, travei meu computador. Tá Estão com a mudando, sim, questão 12 aí na tela? Tá, Oi? tá aparecendo normal. Ah, beleza. Tá, beleza. Então, a 12. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações dos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando ou não o resultado. Aquisição de bens imóveis e contratação de operação de crédito são exemplos de que tipo de variação? Então, pense que a gente tem as qualitativas e as quantitativas, tem aumentativa e diminutiva. Qual que é o lançamento que eu faço quando eu vou adquirir um bem imóvel? Eu vou debitar ativo no imobilizado, se for à vista, vou creditar no caixa ou vou creditar um passivo. O meu lançamento de débito e crédito envolveu o resultado? Não envolveu. Se ele não envolve contas de resultado, ela é uma variação patrimonial qualitativa. A mesma coisa ali com a contratação de operação de crédito. Contratação de operação de crédito é contratação de um empréstimo. Quando eu faço essa contratação, eu vou debitar o caixa, tipo, emprestei 30 mil reais. Debito o caixa e credito um passivo a pagar. Então, o meu débito e crédito está só em contas de ativo e passivo, em contas patrimoniais, não de resultado. Então, também é uma variação patrimonial qualitativa. Então, a resposta aí dessa questão pede para falar que tipo de variação que é uma aquisição de bens imóveis ou contratação de operação de crédito. Então, ali a letra D, é uma variação qualitativa. Selecionei também a questão 13, que vai falar de provisão. Então, um ex-funcionário de um município ele reclamou na justiça o direito de receber férias, referentes ao período de um ano que exerceu suas atividades profissionais. Então, em 31 de dezembro de 2016, tinha uma provisão para essa ação trabalhista, e essa provisão era 3 mil reais. Foi feita uma nova avaliação dessa ação trabalhista em 2017, e nessa data o jurídico julgou que a saída de recursos ia acontecer, e ainda aumentou lá de 3 mil para 3.300 reais para pagar para esse servidor aí. Então, daí fala de acordo com uma norma brasileira de contabilidade ali, a 03, que deve tratar de provisão, o que deve acontecer em 31 de 12 de 2017? Tinha 3 mil lá provisionado e aumentou para 3.300. Letra A, reversão de uma provisão? Não. Reconhecimento de um passivo contingente? Não, não é contingente, porque já está decidido que vai ter uma saída financeira. O desconhecimento de uma variação patrimonial aumentativa? Não, nada a ver.
A evidenciação de um passivo contingente, também não, porque já é uma provisão. Já sabemos que o dinheiro vai sair. E a letra E, o reconhecimento de uma VPD, de uma variação patrimonial diminutiva. Vai ser esse reconhecimento porque eu vou ter que aumentar a minha provisão. Então, eu vou fazer um débito lá em VPD, com provisões trabalhistas, de débitos trabalhistas, e vou acreditar lá minha provisão a pagar no passivo. Então, essa é a resposta. Selecionei também, deixe-me ver. Daí eu pulei para 17. 17 é só questão de circulante e não circulante. No que se refere à classificação dos elementos patrimoniais, o grupo não circulante é o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis. Letra A, nada a ver. Letra B, dentro do ciclo operacional normal da entidade. Até 12 meses, ele está pedindo a classificação do não circulante. Então, até 12 meses da data de demonstração contábil é o circulante. O não circulante vai ser lá após os 12 meses. Beleza? Mas é só para vocês lembrarem dessa classificação circulante e não circulante. Então, 12 meses depois da data da demonstração. Fiz o lançamento em maio de 2020, circulante até dezembro de 2021. Selecionei a questão 21. 21. 21, na verdade, eu escolhi 21, que é bobinha, para fazer uma comparação com a 22. Então, a 21 fala, no balanço patrimonial, de acordo com o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Normas Brasileiras de Contabilidade. Os créditos a receber de curto prazo são demonstrados no grupo seguinte. É no ativo circulante. Então, crédito a receber de curto prazo é um ativo circulante. Coloquei aqui para vocês verem de acordo com o MCASP. O MCASP está de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, de acordo com o CFC e as IPSAS, que são as normas internacionais de contabilidade pública. Daí a 22, ele fala lá, em 31 de dezembro, um determinado ente da federação elaborou o seu balanço patrimonial, respeitando a estrutura original definida pela Lei 4.320. Pela razão, a conta estoque de material de consumo, no valor de 150 mil, deverá ser classificada no seguinte grupo do balanço. Então, veja que aqui ele está falando daquela estrutura que eu falei que existe no balanço, que tem ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro e passivo permanente. Daí eu falei para vocês que no ativo financeiro só entra o caixa. E o restante fica no ativo permanente. E aqui está perguntando onde que seria classificado o estoque de material de consumo. Mas segundo a definição da Lei 4.320, que é a lei lá mãe da contabilidade pública. Então, a resposta dessa é ativo permanente. Se nessa pergunta 22 tivesse perguntando como era a classificação segundo o MCASP, seria no ativo circulante, igual na contabilidade privada. Beleza? Por isso que eu deixei essas duas para a gente dar uma olhadinha. E a última questão que nós vamos fazer é a questão 26, que também tem a ver com curto e longo prazo. Então, departamento de contabilidade, determinada entidade do setor público, identificou que do montante dos créditos inscritos em dívida ativa tributária até dezembro de 2013, no montante de 190 mil, são realizáveis entre os meses de julho e dezembro o valor de 125 mil. E o restante vai ser realizado no primeiro bimestre de 2015. Então, eu tenho 190 mil a receber de dívida ativa tributária no balanço lá de 2013. E eu tenho
E esse valor eu vou receber até dezembro de 2014, o valor de 125 mil, e o restante só em 2015. Daí ele está me perguntando como que vai ser a classificação em ativo circulante e não circulante. Então, dos 190 a 125 mil, vou receber em um período e 65 mil em outro período. Então, até o final do exercício subsequente à demonstração, o meu curto prazo ali, como é dezembro de 2013, o meu curto prazo é até dezembro de 2014. Então, os 125 mil, ele vai ser um ativo circulante. E o restante vai ser não circulante, porque ele vai ser realizável lá só a partir do primeiro bimestre de 2015, que daí já passou 12 meses da data do balanço. Beleza? Então, era só esses exercícios que eu queria fazer com vocês. O restante, dei uma olhadinha depois, para se manter em dia com o conteúdo. Mas a aula de hoje era só isso, é um assunto bem tranquilo, bem diferente daquelas 2 primeiras aulas, que era um assunto totalmente diferente do que vocês estavam acostumados. Beleza? Não esqueçam de fazer atividade lá de frequência. E mais uma coisa, quem não fez a atividade, a que valia 2 pontos, fala comigo lá no WhatsApp, que daí a gente vê um jeito. Eu libero para mais um tempinho para vocês fazerem. Fala, professora, eu vou poder fazer só meia-noite de sábado. Eu libero lá no AVA mais um tempo, você faz. Não percam essas atividades. Beleza? Então é isso, gente. Agora que eu estou lendo todas as mensagens, falando alguma coisa aqui, tudo isso no primeiro slide, enfim, obrigada, Valtencir, por me avisar falando, porque eu não ia ver essas mensagens nunca. Por Beleza? nada, professora. Então é isso. Façam lá as atividades, vejam as diferenças que tem lá no ativo financeiro, e o VPD e VPA, que é diferente. Ok? Ok. E respondam a pergunta. Ok, então, professor. Valeu. E bom fim de semana, bom feriado, que faça sol. Valeu. Boa noite, professora. Até a próxima aula. Noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, até a próxima aula. Boa noite, até.